Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 1º de agosto, título: Instando, seja oportuno ou não. Texto base está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo durante um período muito difícil do ministério de Timóteo. Poucos anos antes, o quadro havia sido radicalmente diferente. Naquela época, a igreja de Éfeso estava crescendo e prosperando. Timóteo era o novo jovem pastor que a igreja amava. Aqueles anos anteriores foram divertidos e agitados, e tudo estava em movimento. Que momento empolgante para ser um líder cristão! Porém, quando a carta de 2 Timóteo foi escrita, a situação havia mudado drasticamente para esse pastor e para os crentes sob a sua responsabilidade. Nero havia se tornado o imperador romano e sua insanidade já estava causando estragos na vida de incontáveis crentes, especialmente em Roma. Quanto a Éfeso, tratava-se de uma das cidades mais pagãs da Ásia Menor, bem como a residência de procônsul romano. Frequentemente, os cristãos que viviam em Éfeso sofriam ataques de perseguição intensa porque o governo romano tentava assustá-los para que abandonassem a fé cristã e retornassem aos templos pagãos. Como resultado desses tempos difíceis, muitos crentes morreram por sua fé. Outros desertaram da igreja e retornaram aos antigos templos para salvar sua vida. E como se todas essas dificuldades e decepções não fossem suficientemente gigantescas para enfrentar, Timóteo também tinha de lidar com sérios problemas internos de rebelião entre alguns dos membros da liderança de sua igreja. Timóteo havia escrito uma carta a Paulo explicando todas as suas dificuldades. A resposta de Paulo a Timóteo foi a epístola de 2 Timóteo. Nela, ele exortou Timóteo a lembrar-se de que deveria instar, que fosse oportuno, quer não. 2 Timóteo 4:2. A palavra instar vem da palavra grega episteme, composta pelas palavras epi e stime. Epi significa sobre e stime significa repousar. A nova palavra composta significa ficar em cima de, tomar uma posição firme ou uma posição dura. Na verdade, era um termo emprestado dos militares que significava permanecer em seu posto. O posto de Timóteo era o púlpito de sua igreja. A partir daquele púlpito, ele mantinha sua liderança, transmitia visão, repreendia, trazia correção e ensinava e pregava a palavra. Esse era o seu posto. Ninguém mais poderia estar naquela posição, porque era a posição que lhe havia sido atribuída por Deus. Embora os tempos fossem muito difíceis e ele possa ter sido tentado a evitar suas responsabilidades, Paulo o exortou: permaneça no seu posto. Perceba que Paulo disse que ele deveria ser fiel ao seu posto, que fosse oportuno, quer não. Em grego, isso parece um jogo de palavras, mas é uma declaração muito poderosa para aqueles de nós que estamos fazendo o nosso melhor para servir a Deus. A palavra oportuno provém do grego eukairos. As palavras não oportuno provêm da palavra grega akairos. Você percebe a semelhança entre essas palavras? Kairos significa estações ou tempos. Pode ser facilmente alterada adicionando-se a ela diferentes prefixos. Por exemplo, se você adicionar a palavra eu à frente, ela se torna eukairos. A palavra eu significa bom, feliz, agradável ou prazeroso. Isso quer dizer que quando você liga a palavra eu à palavra kairos, ela a transforma em eukairos, que significa bons tempos, momentos felizes, tempos agradáveis ou tempos prazerosos. Porém, a palavra kairos pode também ser alterada, adicionando-se a ela o prefixo a, que a transforma em akairos. Esse pequeno a
pode parecer insignificante, mas transforma radicalmente o significado daquela palavra. Akairos significa maus tempos. Então, quando Paulo lhe disse insta, quer seja oportuno, quer não, ele estava realmente dizendo a Timóteo para ser fiel, quer estivesse tendo momentos felizes ou maus momentos. Uma tradução interpretativa de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, poderia ser: tome uma posição firme e determine-se a permanecer no seu posto, independentemente de os tempos serem bons ou maus. Esse é o seu posto, o seu lugar de responsabilidade. Por isso, assuma uma posição firme e determine-se a ser fiel. Essa era exatamente a palavra de que Timóteo necessitava para encorajá-lo a manter-se firme, ser corajoso e permanecer fiel à sua atribuição. Suas lutas passaram e ele se tornou líder respeitado dos cristãos da região da Ásia Menor. Nos anos em que serviu como pastor sênior de Éfeso, Timóteo teve muitos tipos diferentes de períodos, alguns bons, alguns não tão bons. Porém, independentemente disso, ele permaneceu no seu posto até o fim. Por que tipo de período você está passando agora? É um período feliz? Ou você está passando por momentos difíceis? Os bons períodos são momentos maravilhosos e você deve fazer tudo o que puder para desfrutá-los. Porém, o que você fará nos tempos difíceis? Quando enfrentar desafios difíceis, você será igualmente fiel e firme como quando as coisas pareciam ser pouco mais fáceis? Pegue as palavras de Paulo a Timóteo e aplique-as a si mesmo. Este não é um momento para você correr de medo ou procurar outra pessoa para ocupar o seu lugar. Se Deus o chamou para esse posto, é hora de você fincar os pés, assumir uma posição firme e determinar que será fiel, quer os tempos sejam bons ou ruins. Eu lhe garanto que os maus momentos acabarão passando. Nuvens escuras não duram para sempre. No fim, o sol sempre sai e os pássaros começam a cantar novamente. Não seria uma pena você, por causa de algumas nuvens escuras, desistir e sacrificar tudo pelo que trabalhou tão arduamente para conquistar? Jesus está com você, meu amigo. Ele vai lhe dar toda a força que você necessita para permanecer firme e fiel. Deus fará a parte dele, mas só você pode fazer a sua. Qual é a sua parte? Sua parte é tomar hoje a decisão de permanecer fiel ao seu posto. Minha oração para hoje. Senhor, hoje recebo esta palavra como força para a minha vida. Tu me chamaste para fazer algo ótimo para ti, e eu não deixarei o diabo ou as minhas circunstâncias me afastarem de onde eu sei que preciso estar. Tem sido muito difícil, mas este momento passará. E quando passar, estarei mais forte, mais sábio e mais preparado para o futuro. Eu te agradeço por me ajudares a fincar meus pés, assumir uma posição firme e manter o posto que tu me destes como atribuição. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não estou saindo do lugar para onde Jesus me chamou. O diabo e diversas circunstâncias tentaram me afastar. Mas eu decidi em minha mente e resolvi em meu coração que não irei recuar nem me afastar do lugar para onde Jesus me chamou para dar o meu coração. Esse é o meu posto. Esse é o meu terreno. E eu estarei por aqui até poder dizer que terminei a minha parte. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. As nuvens escuras têm pairado sobre você há tanto tempo que isso fez com que desejasse transferir a sua tarefa para outra pessoa? 2.
Você já considerou quão trágico seria se você desistisse imediatamente antes de o sol começar a brilhar de novo? É possível que você esteja no fim dessa turbulência e que o melhor momento de sua vida esteja logo à frente? 3. Você consegue pensar em tempos de seu passado nos quais pensou que tudo havia acabado para você, mas então aquele momento difícil passou e você entrou em um maravilhoso tempo de frutificação? Você não crê que Deus pode fazer isso novamente por você? Sejamos abençoados na prática da palavra.